Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Hoje, domingo de Ramos, estamos rememorando, como está colocando tão bem a nossa liturgia, rememorando essa entrada de Jesus em Jerusalém, conforme o texto que vamos ler agora, conforme a nossa liturgia tem trazido. Então peço aos irmãos e irmãs que abram as Bíblias em Lucas, capítulo 19, versículos 29 a 40. Lucas, capítulo 19, versículos 29 a 40. E passarei a ler. Quando Jesus se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do chamado Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado em frente. Quando vocês entrarem aí, vão encontrar amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrem o animal e o tragam. Se alguém lhes perguntar: por que vocês o estão desamarrando? Vocês responderão: porque o Senhor precisa dele. Os discípulos foram e encontraram as coisas como Jesus havia dito. Quando eles estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Os discípulos responderam: porque o Senhor precisa dele. Então levaram o jumentinho a Jesus. Colocaram os próprios mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montar. Enquanto caminhavam, as pessoas estendiam os próprios mantos pelo caminho. Quando Jesus estava junto à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão de discípulos começaram, alegres, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto, e dizia: bendito seja aquele que vem como Rei, em nome do Senhor. Paz no céu e glória no mais alto do céu. No meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Jesus respondeu: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Amém. E foi assim que se cumpriu a profecia de Zacarias na palavra do Senhor. Muita alegria, filha de Jerusalém, vem mudar num jumento, Rei justo e Salvador. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito nosso Rei, o nosso Salvador. Bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito nosso Rei, nosso Salvador. A profecia de Zacarias, a música faz essa referência. E lá em Zacarias, capítulo 9, o profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10, nós encontramos o seguinte: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quebrará o arco de guerra, anunciará a paz a todas as nações, e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates
até os confins da terra. Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10. Como dá para perceber, irmãos e irmãs, a profecia do profeta Zacarias está intimamente relacionada a esse trecho que nós lemos do Evangelho de Lucas. A profecia se cumpre nessa passagem do Evangelho de Lucas, em que, como vimos, Jesus encarnou aquilo que o profeta Zacarias havia anunciado. Zacarias anunciou que o rei estaria chegando, e esse rei estaria montado num jumentinho, e que esse rei é pobre e vem justo e vitorioso, e quebrará os carros de guerra, e não entrará em cavalos de guerra, mas entrará neste jumentinho humildemente, trazendo a sua mensagem de paz. E é isso que nós encontramos, irmãos e irmãs, no texto deste domingo, chamado Domingo de Ramos, porque algumas pessoas acolhiam e aclamavam Jesus, balançando ramos de oliveiras e louvando Hosana, bendito o que vem, o Rei que vem, em nome do Senhor, aclamando e acolhendo Jesus Cristo, que chegava naquele momento em Jerusalém. Depois de algumas semanas de Quaresma, em que refletimos e nos preparamos para celebrar a Páscoa, e vivemos esse tempo de Quaresma como um tempo de introspecção, de reflexão, de avaliação da nossa caminhada de fé. Depois desse tempo de mais oração, de conversão, estamos cada vez mais nos aproximando da Páscoa. A Páscoa que foi o enfrentamento da cruz. Jesus dá a sua vida por completo na cruz, pela nossa salvação e para a nossa salvação. Mas não fica preso às correntes da morte. Ressuscita ao terceiro dia. Mas cada parte desse caminho tem uma riqueza de significados. Por isso que é importante vivermos cada etapa com a maior profundidade possível. Por isso que buscamos viver a Quaresma com esse tempo de oração, de reflexão, de conversão, de mudança, de nos perguntarmos: será que estamos preparados para acolher Jesus, para louvarmos a sua chegada, para acompanharmos a sua caminhada rumo à cruz? Estamos preparados para, com Jesus, enfrentar a perseguição, a tortura e o martírio? E assim também preparados para reencontrá-lo na ressurreição? A Quaresma é todo esse tempo. E esta semana que começa hoje, o domingo de Ramos, com o domingo de Ramos, é tempo também de nos aprofundarmos e nos perguntarmos: estamos preparados para acolher esse Rei Jesus? Estamos preparados para perceber nele, em Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador? Os nossos olhos estão preparados para reconhecer nele este Rei que nos visita, o Deus que visita o seu povo? É importante nos perguntarmos, irmãos e irmãs, porque muitas vezes os nossos olhos, os valores que nós temos em nossa mente, na nossa vida, estão preparados para identificar o Rei naquele que vem como exército. Muitas vezes nós estamos acostumados, temos na nossa expectativa, enxergar um Rei, aquele que vem em cavalos pomposos, com tapetes vermelhos, cercado de riqueza, com roupas finas, luxuosas. Muitas vezes nós estamos preparados e esperamos um Rei armado, de punho forte, prepotente, poderoso, a quem as pessoas obedecem porque ele tem o poder para mandar.
E quem não obedecer, ele tem o poder para reprimir e silenciar. Muitas vezes, nós estamos acostumados com esse tipo de rei e reinado. Reis que se identificam com os senhores da guerra. E ainda hoje realizam as suas guerras. Nós ainda vivemos um tempo de guerras. Um tempo em que os senhores do nosso tempo, os senhores dos povos, dos impérios do nosso tempo, continuam a empreender guerras que parece que não acabam nunca. Como nós temos visto no nosso tempo nos jornais, na televisão, no noticiário. Ainda é assim que se apresentam os reis, os poderosos na nossa história. Mas não foi assim que Jesus nos visitou. Não foi assim que Jesus exerceu o seu papel de rei. Não foi assim que ele se mostrou na história como o Filho de Deus, como o Rei dos Reis. Não. Jesus, como nós vimos no texto e como anunciou o profeta Zacarias, ele é o Rei que encarna, como disse o texto do Luiz Carlos, o triunfo da humildade. E vem assim, na humildade, montado num jumentinho, não dos cavalos de guerra, mas um jumentinho que era símbolo do trabalho, do serviço. Ele vem desarmado, ele vem como o príncipe e o rei da paz. Ele vem entre os pobres, entre o povo simples que o aclamou com seus mantos e palmas e os ramos de oliveira. É assim que Jesus entrou em Jerusalém, na sua entrada triunfal. Uma entrada triunfal totalmente fora das convenções daquela época e de hoje. Um rei alternativo, um rei diferente, um rei desprovido desses poderes e das pompas e da prepotência e das armas e da violência costumeira dos reis ao longo da história humana, dos reis e dos poderosos. Mas é assim que Jesus veio. E como nós vimos no estudo de Lucas hoje, nessa parte do Evangelho de Lucas, é o cumprimento da missão de Jesus, que teve aquele primeiro momento na Galiléia, periferia de Israel. Teve um segundo momento na sua viagem para Jerusalém, como nós vimos hoje. Lucas dedica 10 capítulos para essa viagem. Jesus ensina aos discípulos e ao povo sobre o projeto do Reino de Deus. E aqui, nesse texto de hoje, nós entramos no terceiro momento, que é Jesus em Jerusalém. Daí para frente, até o capítulo 23, é Jesus em Jerusalém. E Jesus, na sua permanência em Jerusalém, começa a experimentar o confronto com os poderosos de seu tempo. O povo aclamou Jesus. O povo louvou, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo se alegrou e os discípulos e discípulas. Mas os poderosos já começam a advertir Jesus. Lá no versículo 39 diz: no meio da multidão, alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Os discípulos diziam: Bendito seja aquele que vem como rei em nome do Senhor, Pai do céu e glória do mais alto do céu. Já os fariseus, alguns diziam: Mestre, manda que teus discípulos se calem. Isso foi uma advertência, irmãos e irmãs. Isso foi um chamado para que Jesus recuasse, para que ele não assumisse aquele papel de rei que o povo estava atribuindo a ele. E Jesus, corajosamente, como nós vimos ao longo dos capítulos seguintes, vai dizer: eu digo a vocês, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus estava dizendo: eu não vou recuar, eu vou cumprir a minha missão até o fim, mesmo que isso implique confrontar os poderes estabelecidos, os poderes religiosos, econômicos e políticos que estavam ali colocados.
os poderes espirituais que estavam ali colocados. Jesus diz: eu não vou recuar. Como nós vimos, mais adiante ele vai chorar por Jerusalém, nos versículos seguintes, e logo depois da entrada triunfal, demonstrando que ele veio, que ele estava ali para cumprir o seu papel profético, o que é que vai acontecer? Como vimos na aula, no versículo 45, Jesus vai entrar no templo. Se Jerusalém era o centro do poder naquela época, em Israel, o templo era o centro do centro. O templo era o centro do poder religioso, econômico, político e espiritual. E o que é que Jesus vai fazer quando entra no templo? No versículo 45, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que aí vendiam. Ele prossegue essa sua entrada em Jerusalém corajosamente. Foi acolhido e aclamado pelo povo, mas pelos poderosos ele foi mal visto, perseguido e morto. Como diz a sequência do texto, Jesus expulsa os vendilhões do templo e disse: está nas Escrituras, minha casa será casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo procuravam jeito de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Então é nesse pé, irmãos e irmãs, que nós estamos aí no Evangelho de Lucas. Hosana, bendito o que vem, louvado o que vem em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo os poderosos, como disse o versículo aí que foi lido, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei e os notáveis do povo já procuravam um jeito de matá-lo, de matar Jesus. Jesus está aí cada vez mais próximo da cruz e ele não recua, ele persiste corajosamente, profeticamente no seu propósito de ser o Messias, o Filho de Deus que visitou o povo para trazer vida nova e salvação. E é assim que ele entra. A cada passo de Jesus, irmãos e irmãs, ele encarnava o seu ensino. É isso que nós vimos, isso que nós vamos ver quando ele faz a sua ceia com os discípulos e discípulas, quando ele lava os pés dos seus discípulos e discípulas, quando ele faz a sua entrada triunfal. Em cada passo desse, ele está ensinando sobre o reino de Deus. Ele está ensinando que o reino de Deus é um reino de humildade, é um reino de paz e não de guerras, é um reino de serviço e não de exploração e opressão, como acontecia naquele tempo. Através do templo, os poderosos daquela época exploravam o povo com a lei religiosa, exploravam e oprimiam o povo. E se alguém se levantasse para questionar, essas pessoas eram silenciadas, como fizeram com Jesus. Eram perseguidas, eram ameaçadas, e se não recuassem, eram torturadas e mortas, como foi o que aconteceu com Jesus. E é nesse pé que nós estamos aí no Evangelho. Jesus, muito humilde, mas também muito corajoso, muito ousado, profético, dizendo o que precisava ser dito, tocando o dedo na ferida de um sistema opressor e violento que, em conluio com o Império Romano, oprimia e reprimia o seu povo. E Jesus corajosamente, com muita humildade, com muita simplicidade, com muita paz e muito amor, mas também com muita coragem, vai demonstrando que o reino de Deus se opõe a esses impérios humanos, esses impérios fundados na opressão, na exploração, na violência. Jesus diz que o reino de Deus é outro reino e que ele é rei deste outro reino, um reino em que o rei entra assim, humildemente, no jumentinho, sem pompa, sem armas, anunciando a paz. Mas anunciando a paz sem medo, anunciando a paz sem conivência com as estruturas de poder e de morte, anunciando a paz expulsando os vendilhões do templo, anunciando a paz, denunciando os doutores da lei, os
sacerdotes e fariseus que mentiam para o povo e usavam a palavra de Deus para enganar, oprimir e destruir. É assim que Jesus entra, irmãos e irmãs. E é assim que ele será perseguido e torturado. Jesus abençoou o povo, mas Jesus incomodou os poderosos. Por isso que eles perseguiram Jesus. Por isso que silenciaram inicialmente Jesus. Mas sabemos que essa não foi a palavra final. Teremos o tempo de celebrar a ressurreição. Sabemos que a morte não foi a palavra final. A opressão não foi a palavra final. A injustiça não foi a palavra final. A injustiça com o inocente não foi a palavra final. A violência não foi a palavra final. Sabemos que a palavra final pertenceu à vida com a ressurreição de Jesus. Mas hoje, ainda nos atendo um pouco sobre a sua chegada triunfal, precisamos também, irmãos e irmãs, nos perguntar sobre o nosso lugar nessa história. Será que o nosso lugar é junto com o povo pobre, simples, que estava ali com Jesus, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor? Este é o nosso lugar. E se este for o nosso lugar, precisamos sustentar essa posição, para que na quinta-feira, para que neste domingo, não louvemos a Deus, Hosana o que vem em nome do Senhor, e na sexta-feira, que não façamos como muitos que fizeram naquela época, em alto e bom som, dizendo: crucificam, crucificam. Precisamos fazer essa reflexão. Aqueles que dizem hoje, Hosana o que vem em nome do Senhor, precisam também, lá adiante, ser contra a crucificação de Jesus. Quem diz hoje, Hosana o que vem em nome do Senhor, não pode ali adiante dizer: crucificam. Não. E se nós, porventura, fraquejarmos, como aconteceu com Pedro, que negou Jesus algumas vezes, que possamos nos converter, que possamos não permanecer nesse lugar de covardia e de conivência com as estruturas de poder que crucificaram Jesus. Que possamos sim, como José de Arimateia. José de Arimateia, que era um homem bem situado, ele era rico, José de Arimateia, era bem visto, ele tinha uma posição de prestígio, mas ele não ficou junto com os doutores da lei, não ficou junto com os sacerdotes e os escribas. José de Arimateia apoiou Jesus até o fim, corajosamente providenciou um lugar para Jesus ser sepultado de forma digna, assim como Nicodemos, assim como as mulheres que foram ungir o corpo de Jesus com perfume e ficaram com ele até o fim. Possamos nos perguntar e refletir, irmãos e irmãs, para que hoje louvemos Hosana o que vem em nome do Senhor, mas sustentemos essa posição e não digamos crucificam, e não condenemos o reino de Deus, e não nos rendamos à lógica oposta ao reino de Deus, porque ainda hoje, irmãos e irmãs, muitas pessoas estão defendendo projetos religiosos, políticos e econômicos que oprimem os pobres, que condenam os pobres à fome e à miséria. Ainda hoje há projetos religiosos, políticos e econômicos que defendem a força das armas, que as coisas devem ser resolvidas na base da força, e bandido bom é bandido morto, e é pelas armas, é preciso armar o povo, porque é pelas armas que as coisas vão ser resolvidas. Isso é contra a proposta de Jesus. Ainda hoje há pessoas e projetos políticos, religiosos que defendem a ostentação. Tem igrejas hoje que até banco tem, né? Nós estamos acompanhando as notícias. Igrejas hoje e projetos religiosos que defendem que as pessoas devem admirar quem tem muito dinheiro. As lideranças religiosas que têm jatinhos, iates,
mansões, pias de ouro nos seus templos. Tem projetos religiosos hoje que são assim, opostos ao projeto de Jesus. E nós precisamos hoje discernir qual é o projeto que Jesus tem para nós hoje. O que significa o reino de Deus para nós hoje? Não é esse projeto do consumismo, não é esse projeto das armas, não é esse projeto da ostentação, não é o projeto das guerras e da violência, não é o projeto do desprezo pelos pobres. Não, esse não é o projeto de Jesus. E toda vez que nós nos rendemos a esses projetos capitalistas, excludentes, baseados na vaidade, na prepotência, nos bens, no consumismo, toda vez que nos rendemos a isso, nós estamos dizendo crucificam. Nós estamos negando o projeto que Jesus trouxe e deu a sua vida por este projeto. O projeto do Reino de Deus, que é projeto de vida para todos e todas, que é projeto não de acumulação, mas de partilha, que é projeto não de ostentação, mas de simplicidade, que é projeto não de acumulação, mas de solidariedade, que é projeto não de violência, mas de paz, a paz desarmada. Então, irmãos e irmãs, possamos refletir sobre os significados do Domingo de Ramos dessa semana e que possamos compreender que quem diz hosana ao que vem em nome do Senhor precisa caminhar com Jesus nos momentos em que ele é perseguido e crucificado, mesmo que isso implique perigos. Precisa caminhar com Jesus até o fim, para que com ele, de uma forma coerente, transformadora, verdadeiramente amorosa, possa reencontrá-lo na sua ressurreição, de maneira que essa ressurreição implique vida nova para nós, implique uma vida de fidelidade ao projeto que Jesus encarnou e viveu até o fim por nós, para nos salvar, para nos trazer vida nova e trazer vida e salvação a todas as pessoas do mundo. Então que assim o nosso bondoso Deus nos ajude a continuar aclamando, reconhecendo nele o triunfo da humildade, o triunfo do serviço, o triunfo da paz, e que possamos hoje louvá-lo, acolhê-lo, cantando: bendito o que vem, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E que ele possa nos dar discernimento e fé, para que possamos seguir de forma coerente nesta caminhada e não nos afastarmos dele na medida em que ele se aproxima da cruz, e não nos afastarmos dele quando ele é crucificado, e inclusive continua sendo crucificado hoje, nos crucificados do nosso tempo, pela fome, pela violência, pela exclusão. Nós possamos continuar com Jesus, para que assim também continuemos com ele na sua ressurreição e na missão que ele deixou para nós, de dar testemunho do seu amor, da sua justiça, da sua paz. Bendito o que vem, bendito o que vem, em nome do Senhor. Vamos cantar? Bendito o que vem, bendito o nosso Rei, nosso Salvador. Levantemos nossas mãos. Bendito o que vem,